Graça e paz, boa noite. Aqui estamos para louvar, bendizer e engrandecer ao Senhor. Por mais este dia, né? Por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos na Sua presença. E que neste momento nós possamos realmente desligar de tudo aquilo que não importa, né? E que possamos acalmar o nosso coração, colocar ele diante do Senhor. E que o Senhor venha visitar de uma forma especial a cada coração, a cada um que se encontra aqui, a cada lar, a cada família. E que possamos colocar diante dele a nossa gratidão, que possamos colocar diante dele o agradecimento, né, por este momento tão especial de estarmos aqui na casa do Senhor. E vamos iniciar o nosso culto para a honra e glória do nome dele.
águas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Amém. Louvado seja o Senhor. Neste momento vamos fazer uma oração, que hoje nós começamos pelo louvor e agora estaremos orando. Pai querido, obrigado, Jesus, por esta oportunidade, Senhor. Que estamos aqui na Tua casa, louvando, engrandecendo, exaltando ao Senhor. E Te agradecendo pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, para exaltar, engrandecer, glorificar a Ti. Que o Senhor venha perdoar as nossas faltas, nossas falhas, Senhor, os nossos pecados diante de Ti. E que o nosso clamor, a nossa oração, a nossa intercessão chegue diante de Ti com um cheiro suave, Jesus querido. Abençoa ricamente os Teus filhos que aqui estão. Abençoa aqueles que ainda chegarão, Senhor. Aqueles que não poderão vir. Que o Senhor continue com a Tua mão estendida, Senhor, sobre a vida de cada um, pois o Senhor conhece cada um em particular. Então que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha ministrar cada vez mais, que o Senhor possa ministrar em nossos corações, através dos louvores, Senhor, através da Tua palavra que será ministrada, Jesus querido, e que nós possamos estar com o coração quebrantado, para ouvirmos o que o Senhor tem a falar conosco. Senhor, que nós possamos estar com o coração cheio do Teu amor, cheio da Tua bondade, cheio da Tua graça, cheio do Teu renovo, Senhor, cheio da Tua palavra. E nós Te louvamos, ó Pai, Te agradecemos por esta oportunidade. Que o Senhor abençoe ricamente a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh.
verdade, o que está querendo roubar a nossa fé, né? São tantas coisas que quer roubar a nossa fé, que é só Jesus na causa. São as turbulências, são as enfermidades, são provações financeiras, são fome, peste, angústia, tribulação. Tem tanta coisa querendo roubar a nossa fé. Mas nós vivemos com Deus que, em meio a tudo isso, é um turbilhão mesmo. Vai pensando que é fácil, porque não é não. Mas em meio a tudo isso, nós temos visto a mão do Senhor, nos fortalecendo, nos dando graça, renovando as forças. Muitas vezes ficamos abatidos, falamos até que deserto não é lugar de morada, né? Ali é para a gente passar e continuar. E nós temos visto a mão do Senhor, né? Nós temos visto tantas orações respondidas, né? Quanta coisa linda o Senhor tem feito. Muitas vezes pode achar, mas uma oraçãozinha. Não, feita com o coração quebrantado, feito com sinceridade, feito, né, diante do Senhor, como filho conversando com o Pai, o Senhor vai dando vitória, né? Independente do que seja. Sei porque passei. E louvo a Deus porque o Senhor nos sustentou até aqui. E está sustentando, né? E continuamos buscando, orando pelos enfermos, pelo meu sobrinho que ainda está lá acamado, não é? Mas sei que está no controle do Senhor. Então, quantas coisas têm tentado roubar a nossa fé, mas que nós não nos prostramos, né? Não ficamos prostrados diante disso, e sim, louvando, engrandecendo e bendizendo ao Senhor. E vamos ler o Salmo de número 100. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graça e em seus pátios com cânticos de louvor. Dê-lhe graças e louvem o seu nome. Pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e sua fidelidade por todas as gerações. Que possamos realmente entrar por essas portas, celebrando, né? Entrar por essas portas com júbilo, com alegria. Não que venhamos todos os dias alegres, porque nós não somos hipócritas. Nós temos momentos de tristeza sim. E é aqui que nós viemos mesmo com a nossa tristeza, com a nossa angústia, com a nossa dificuldade. E o Senhor está aqui para nos alegrar, para falar conosco, para nos conduzirmos. Então que nós possamos realmente vir à casa do Senhor e pedir que o Senhor alegre o nosso coração. Que nós não venhamos à casa do Senhor com alguma angústia, uma tristeza e voltamos para casa com ela. Mas que nós possamos pedir que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor fale conosco, que o Senhor alegre o nosso coração. E que nessa noite nós possamos celebrar ao Senhor com júbilo mesmo. Glorificar, exaltar, engrandecer, enaltecer. E sabemos que o Senhor é aquele que contempla todos os corações. Agora terá um louvor, tu és Deus. E neste momento, quem trouxe seus dízimos e suas ofertas tem a oportunidade de dizimar. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo,
eu para negar o teu poder? O teu poder, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está, que
deixa então me transportar. Adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Pai querido, nós queremos te louvar neste momento, Senhor, pelos irmãos que puderem estar dizimando, ofertando, que o Senhor venha abençoar ricamente, Senhor, a vida de cada um, e aqueles que por algum motivo ainda não podem, Senhor, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha abençoar, que a bênção do Senhor seja sobre o lar dos teus filhos, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor, e é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Não tem nenhum visitante, então o próximo louvor. Gostaria de chamar as crianças aqui à frente. E junto com elas a criança Xande. Está intercedendo por elas. Ela acertou, né? A criança Xande, é isso mesmo, né? Você sabe por que a criança é feliz? Psicólogos, psiquiatras avaliam porque a criança não tem passado. Ela não fica pensando no futuro. Ela vive hoje. Tem um segredo que está em Hebreus: atentai para o hoje, para o agora. E essa é a sua vida. O passado não muda, não tem como mudar mais. Mas o futuro é desenhado quando você feliz, seu coração feliz e grato, vive o tempo de Deus no hoje, no agora. Por isso, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse ministério. Muito obrigado pela vida tão preciosa de cada um aqui. Neste dia em que celebramos o Dia das Crianças, eu quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe as crianças do Brasil. Há muitas crianças que não têm condições de comerem um prato de comida, não têm condições de terem roupas boas, não têm condições de uma moradia, uma cama confortável, um banho quente ou mesmo sabonete, pasta de dente. Nós vivemos num país onde a pobreza se alastra, Senhor. E por isso peço, Pai querido, que a Tua mão poderosa venha sobre a nação brasileira e liberte as nossas crianças, Pai querido, que hoje são seduzidas, são entregues pelos seus pais à escravidão sexual, são vendidas no exterior, traficadas como mercadoria, Senhor. E nós não podemos fechar os nossos olhos para isso por causa da Tua santidade, Pai querido, que abomina tais coisas. Por isso, Pai, ilumina os nossos governantes, que eles possam ter e trazer políticas que realmente protejam as nossas crianças e livrem as nossas crianças de todo este mal. Mas nós queremos também Te agradecer, Pai querido, Te agradecer porque elas são o nosso futuro, elas vão levar o nosso legado. Aquilo que nós estamos ensinando elas hoje, ao seu tempo frutificará, ao seu tempo ela manifestará a Tua glória, a Tua vontade, a Tua santidade, porque foi instruída
foi direcionada, foi fundamentada sobre o caminho santo expresso na Tua palavra. E nós queremos Te exaltar, Te agradecer, Te glorificar neste momento, porque Tu és a solução para uma boa educação. E que o Senhor possa batizá-las com o poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Ali na classe, Senhor, que o Teu Espírito tenha liberdade para trazê-las à conversão, na sublime vida abundante que o Senhor prometeu. E por isso, Pai, entregamos esta aula, entregamos este culto, entregamos o nosso coração, entregamos este lugar a Ti, Senhor. Tenha liberdade para caminhar no meio de nós, nos purificar, nos santificar, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, pelo poder do Teu Santo Espírito. E por isso Te agradecemos, meu Pai, neste momento, agora, hoje, neste momento que manifesta a Tua eternidade neste lugar, porque fazemos pelos méritos, pela confissão, pela manifestação do nome mais poderoso que foi dado entre os homens, pelo qual nós seremos salvos. E é por isso que Te agradecemos e oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Gostaria neste momento de chamar o irmão Faber para estar fazendo um momento de intercessão. Tá. Você já chama a Aline? Depois da intercessão você já pode chamar a Aline. Tá bom? Ela vai ministrar. Tá. Acho que depois vai ter um louvor. Tá, então. Eu posso? Agora não. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amém. Essa é a hora que a gente coloca nos braços do Senhor os nossos problemas, as nossas dificuldades, para descansarmos no Senhor. Não sei se você percebeu, mas desde o primeiro louvor, fez-nos lembrar algo muito gostoso: o cuidado de Deus, abrindo o mar no deserto, dando água ao sedento, dando comida, provendo. Ele é o Jeová Jirê, mas não é só Jeová Jirê, o provedor. Ele é o Yahvé Tzidkenu. Se tem problema na justiça, Ele é justiça. E se você está com algum problema de saúde, Ele é o Yahvé Rafá, que pode te curar e pode resolver os seus problemas. Coloque seus problemas agora nas mãos do Senhor. Pai bendito, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, glorificamos o teu santo e bendito nome. Crendo no teu poder, Senhor, colocamos as nossas dificuldades, os nossos percalços, tudo aquilo que necessitamos do teu auxílio, porque tu és um Pai amoroso, um Pai que nos sustenta, que nos ampara, que nos protege, que nos cura, cuida de nós. Pai bendito, aceita a nossa adoração nesta noite, de confiar em Ti, de esperar em Ti a provisão, a direção, a orientação, a cura, a libertação e o descanso. Pai eterno, nesta noite, mais uma vez, descansamos em Ti e gratos somos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem sido, é e será em nossas vidas, ó Pai. Pai eterno, nós também queremos agradecer o dia de hoje. Nós comemoramos o Dia das Crianças, como o pastor Xande já orou, Deus. Guarde as nossas crianças, ó Pai. Guarda dos espíritos malignos, Senhor, que tentam desviar as crianças, desvirtuar as crianças, ó Pai. Tenha misericórdia, não só das crianças desta igreja, mas de todo o Brasil, ó Pai. Pai eterno, queremos lembrar também daqueles teus servos que estão sendo perseguidos na Nigéria, Senhor, na África, na Síria, na China, em todos os países, Senhor, onde os teus servos estão sofrendo, sendo perseguições, ó Pai. Queremos colocar nas tuas mãos também o teu servo pastor Otaviano, a sua esposa, que eles possam ter uma paz tranquila, Senhor, no descanso de suas merecidas férias, ali com os seus entes queridos. Guarda e livra ele de todo mal. Dá-lhe um bom descanso, Senhor, nessas férias. E ser propício a nós, Senhor, no decorrer desse culto. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Nós vamos cantar um louvor agora. Ele nunca foi cantado aqui na igreja. Não é um louvor novo de data, mas aqui na igreja ele nunca foi cantado. E ele tem a ver com a mensagem que o Senhor vai trazer essa noite. Ele fala sobre recomeço. Que Jesus, Ele é o Deus do recomeço. E eu creio que aqui nessa igreja nós temos muitos irmãos que em dado momento da sua história puderam recomeçar em Jesus. E eu peço que os irmãos prestem atenção na letra desse louvor. E se você precisa de um recomeço essa noite, seja na sua vida espiritual, na sua caminhada cristã, na sua vida profissional, com a sua família, que você peça a Jesus, que tem todo o poder, para que Ele te dê a oportunidade de recomeçar. Mas não recomeçar de qualquer jeito.
mas recomeçar com Ele, porque quando nós recomeçamos com Jesus, nós temos a certeza da vitória. Amém? Mas agora reconheci, estou voltando, Senhor. O passado vai ficar para trás dos meus pecados. Não te lembras mais, a tua palavra me cura, me refaz. Deus do recomeço, perdão que eu não mereço. Vira a página da minha história, tudo novo se faz. Deus do recomeço, perdão que eu não mereço. Vira a página da minha história, tudo novo se faz. O passado vai ficar para trás dos meus pecados. Não te lembras mais, a tua palavra me cura, me refaz. Deus do recomeço, perdão que eu não mereço. Vira a página da minha história, tudo novo se faz. Deus do recomeço, perdão que eu não mereço. Vira a página da minha história, tudo novo se faz. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo novo se fez. O choro dura uma noite, mas a alegria vem, a alegria vem. Deus do recomeço, perdão que eu não mereço. Vira a página da minha história, tudo novo se faz. Deus do recomeço, perdão que eu não mereço. Vira a página da minha história, tudo novo se faz. Amém. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Marcos, capítulo 5, nós vamos ler do 1 ao 20. Marcos 5, do 1 ao 20.
Alguma alma caridosa poderia trazer água para mim, por favor? Peço que os irmãos se coloquem de pé, em reverência à palavra do Senhor. Marcos 5, nós vamos ler do 1 ao 20. A minha Bíblia é a King James. Os irmãos podem ler na sua versão, vai aparecer ali no telão também. É a história de um homem que passava por um grande problema. Ele tinha uma grande dificuldade. E ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E a partir dali a sua vida mudou. A sua vida foi restaurada. Diz assim: a libertação de um possesso. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros. E não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés e clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos, e todo o povo correu para ver o que havia se passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali um homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto orientou: vai para a tua casa e para a tua família e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam maravilhados. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigada por este dia de vida que o Senhor deu a cada um de nós. Obrigada, Senhor, por este culto, pelos cânticos, pelos louvores, onde o Senhor já falou conosco. Agradecemos pelas nossas famílias, pela semana que passou, Senhor, por essa semana que começa hoje. Te pedimos que, pela tua misericórdia, o Senhor continue nos abençoando, Deus. E te pedimos agora que o Senhor tire de nós toda a distração, toda a preocupação, que as nossas mentes, os nossos corações
estejam abertos agora para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que não seja apenas mais uma palavra, mas que o Senhor fale com cada um aqui, como o Senhor já falou comigo, Senhor. E a Tua palavra, que tem poder de transformar, possa nos transformar, Senhor. Nós possamos reconhecer que somente em Jesus nós podemos recomeçar, Senhor. Que Ele é o nosso recomeço, Ele perdoa, Ele lava as nossas mentes, a nossa vida. E Ele nos dá a oportunidade de recomeçarmos, Senhor, de termos um novo começo. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O pastor está de férias, por isso nos próximos 3 domingos serão outros irmãos que irão pregar. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje é sobre recomeçar. A história desse homem, a gente não sabe o nome dele, a Bíblia não relata qual era o nome dele, quantos anos ele tinha, nem há quanto tempo ele vivia dessa forma. Mas os irmãos percebem pelo relato bíblico que ele sofria muito. Esse homem, ele era possuído por demônios. Não por um só, mas por uma legião deles. Legião é um termo romano que designa até 6.000 soldados. E quando Jesus pergunta qual era o nome desse homem, quem responde são os espíritos imundos, e eles respondem que o nome deles era Legião. Nós não sabemos se eram 6.000 espíritos imundos, mas eram muitos. E esse homem, ele tinha uma vida destruída. Ele tinha uma casa, ele tinha uma família. Porque no final do relato bíblico, Jesus permite que ele volte para a casa dele. Então, nós percebemos que ele tinha uma casa, ele tinha uma família. Não sabemos se ele era casado, se ele tinha filhos, mas ele tinha alguém com quem ele não podia conviver. Porque se ele convivesse com essa pessoa, ele podia até machucar as pessoas. Ele vivia numa região que não era uma região onde as pessoas costumavam ir. Era uma região montanhosa, ela tinha muitos precipícios, tinha muitas cavernas, e naquelas cavernas tinham muitos túmulos. E ele vivia naquela região que era um cemitério. Ele clamava. A palavra diz que, no versículo 5, e noite e dia, sem repouso, ele perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ele não tinha descanso, ele não tinha paz, ele não podia conviver com ninguém, ele tinha que viver sozinho. Ele vivia sem roupa, gritando, se machucando. As pessoas nem perto dele passavam. Ele não era visto. O inimigo tinha tirado tudo desse homem. Tinha tirado a sua dignidade, tinha tirado o seu tempo, a sua alegria, o seu descanso. E é isso que o inimigo faz na vida daqueles que não reconhecem Jesus como Senhor. Claro que nem toda pessoa que não tem Jesus é possessa, não é isso. A possessão é uma situação característica. Mas todo aquele que não vive debaixo da
proteção, da graça, do senhorio do Senhor Jesus, está sujeito sim à ação do inimigo. E até nós, como cristãos, se nós não tomarmos cuidado, nós muitas vezes somos usados pelo inimigo. Nós não somos possessos, porque o cristão, ele tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele habita em nós. O inimigo não pode entrar em nós, porque nós somos selados pelo Espírito Santo. Mas se nós não tomarmos cuidado, vez ou outra, nós deixamos que o inimigo entre nas nossas vidas e nos use. Use a nossa boca, use os nossos pés, as nossas mãos. Quando nós machucamos alguém, quando nós difamamos, quando nós mentimos. Tudo isso são obras que alegram ao inimigo, que não alegram a Deus. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos dando lugar a Ele nas nossas vidas. E nós não devemos dar lugar a Ele, em hipótese alguma. Porque Ele não chega muitas vezes da maneira como alguns de nós acham que Ele vai chegar. As pessoas têm uma ideia errada de quem Ele é. Ele não vai chegar de chifre, de aquele garfo, não. Muitas vezes Ele chega de maneira sutil e Ele vai entrando, e o estrago que Ele faz é grande, como Ele fez na vida desse homem. A gente não sabe como que Ele entrou na vida desse homem, mas Ele entrou e Ele fez um grande estrago na vida dessa pessoa. O papel do inimigo, irmãos, é roubar, matar e destruir. É isso que ele quer. E existem algumas pessoas que até não gostam muito que a gente fale em pregações sobre o diabo, mas nós precisamos falar dele para saber quem ele é, para conhecermos, porque ele não é o inimigo de Deus, porque ele é criatura, ele não se assemelha em poder a Deus. Nós vamos ver mais para frente no texto que Jesus não teve dificuldade nenhuma em colocá-lo para fora daquele homem. Mas ele é o nosso inimigo. E muitas vezes o mundo tem pintado ele de uma forma, colocado ele de uma forma. E muitos cristãos têm caído nessa mentira de achar que ele não pode nos tocar. Ele pode nos tocar se nós dermos espaço para ele, se nós não estivermos revestidos do poder do Senhor. E é muito interessante ver que Jesus, ele atravessa o mar da Galileia unicamente para restaurar a vida desse homem. Se nós lermos o texto anterior, Jesus ele estava pregando para uma grande multidão e ele atravessa o mar da Galileia, ou o lago. Se acontece uma grande tempestade, esse texto ele é muito conhecido. Jesus acalma a tempestade e ele chega nessa região, que é a região dos Gadarenos ou dos Gerasenos. E ele foi unicamente ali por aquele homem. Depois que Jesus restaura a vida daquele homem, ele vai embora daquele lugar. E era uma região onde não moravam judeus, moravam gentios, pessoas que não eram, eles não eram judeus. Então nós vemos que Jesus ele sempre se importou com toda a sua criação. Jesus não se importa apenas com um povo, ele se importa com todos. Ele foi ao encontro desse homem que não fazia parte
da nação escolhida. Claro que nós sabemos que Israel é a nação escolhida por Deus para testemunhar da sua glória, que existem promessas próprias para Israel, mas o amor de Deus, a misericórdia de Deus alcança a todos. E Jesus foi àquela região para salvar esse homem que era gentio, uma única alma, mas que tinha importância para Deus. Esse homem era importante para Deus. Ele podia não ser visto por muitos, mas para Deus ele era visto. A vida dele era importante. E quando Jesus sai do barco, no versículo 6, fala assim: ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés, e clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Foi então que Jesus expulsa esses espíritos imundos desse homem. Eles pedem para que eles fossem mandados para essa manada de porcos, porque quando esse diálogo entre Jesus e essa legião de espíritos, os espíritos reconheceram que quem estava ali era o Criador deles, porque os espíritos imundos são anjos caídos. Eles são criação de Jesus. Jesus criou todas as coisas. Eles se rebelaram e junto com o inimigo eles caíram, e eles estão ainda neste mundo perturbando, causando destruição. Então eles reconheceram a autoridade de Jesus, reconheceram que quem estava ali era o Criador, era o próprio Deus. E Jesus então expulsou esses espíritos daquele homem. Eles entraram nos porcos que estavam pastando por ali e eles se atiraram do precipício. E esse homem que vivia dessa forma, tão desesperada, ele teve a vida dele completamente restaurada. No versículo 15 fala assim: quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Jesus deu a esse homem, irmãos, a oportunidade dele recomeçar. Ele tinha uma vida, ele perdeu essa vida para o inimigo, mas Jesus restaurou a vida dele, fez aquilo que ninguém poderia fazer, porque ninguém conseguia parar a ação do inimigo naquele homem. Tentavam prendê-lo com grilhões, com algemas, ele arrebentava tudo. Tamanha era a força do inimigo. Mas apenas com uma palavra, Jesus devolveu a vida a esse homem. Aquele homem que vivia em completo sofrimento, ele teve a vida dele de volta. Ele pôde recomeçar. Em Jesus, irmãos, nós podemos sempre recomeçar. Quantas histórias nós temos aqui na nossa igreja de pessoas que viviam situações tão difíceis, sonhos que estavam perdidos, guardados, que as pessoas olhavam e diziam que não era mais possível, e que Jesus tornou realidade. Eu creio que se você parar agora para pensar na sua vida, você vai se lembrar
de ocasiões em que humanamente não havia mais jeito para você. Você tinha perdido seu emprego, os anos estavam passando, as pessoas olhavam você como alguém muitas vezes esquecido por Deus, que não era mais possível ter algo, e a ação de Deus te devolveu a esperança, te devolveu a alegria, como aconteceu com esse homem. Esse homem, ele ficou tão feliz, tão contente, tão grato pelo que Jesus fez por ele, que ele queria seguir Jesus. Ele queria nem voltar para a casa dele. O texto fala que ele queria ir com Jesus, mas Jesus mais uma vez foi misericordioso na vida daquele homem e falou para ele para que ele voltasse para a casa dele. Eu vejo nesse ato de Jesus, mais uma vez, o amor dele. Porque ele podia falar para esse homem, então vem me seguir. Mas ele sabia que ele tinha uma família, que tinham pessoas que sentiam saudade dele, que queriam revê-lo. Então Jesus falou para ele para que ele voltasse para a família dele e falasse para a família dele, para as pessoas que estavam perto, tudo aquilo que Jesus tinha feito por ele. Uma pessoa restaurada, irmãos, ela é um testemunho aonde ela está. Às vezes a gente acha que para falar de Deus, a gente precisa ir para longe, a gente precisa atravessar um oceano, ir para outro país. Tem algumas pessoas que têm esse chamado, que Deus chama para isso. Mas o que Jesus quer de cada um de nós é que a gente seja um testemunho onde nós estamos. Que a gente comece a testemunhar dentro da nossa casa. Que é o lugar mais difícil para que a gente testemunhe. Porque dentro da nossa casa, nós não usamos máscaras. Nós somos aquilo que nós realmente somos. Por isso é tão difícil testemunhar dentro da nossa casa. Mas é ali que Deus nos chama para testemunhar. Jesus quer que você seja um testemunho onde você está. Na sua casa, no seu trabalho, com os seus vizinhos, com os seus parentes. Talvez na sua casa todos já conheçam a Jesus. Seus pais, seus filhos. Mas e os seus sogros? Será que eles conhecem? Seus cunhados, seus sobrinhos? Será que eles conhecem a Jesus? E se eles conhecem da forma correta? Porque Jesus tem sido muito pregado nos últimos tempos, mas não da forma certa. O que nós temos visto muitas vezes dentro das igrejas é um espetáculo feito para mexer com as emoções, mas não para transformar vidas. E o que Jesus quer é transformar vidas. Ele transformou a vida desse homem. Ele mudou a vida desse homem. Ele não mudou a vida das pessoas que estavam naquele lugar, porque as pessoas que estavam ali preferiram os porcos do que Jesus. Quando eles viram que os porcos tinham se precipitado, a população daquela região, eles ficaram preocupados com o prejuízo que eles iam ter, com os porcos que tinham se atirado no mar. Pediram para Jesus ir embora. E Jesus foi embora, porque Ele respeita a nossa vontade. Ele respeita a vontade humana. Ele não é invasivo.
Ele transforma-se, ele transformou a vida desse homem. Ele poderia transformar a vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas que estavam ali não conheciam a Deus. Jesus poderia transformar, mas eles não quiseram. Eles preferiram continuar da forma como eles estavam. Então Jesus permitiu que eles continuassem assim. Mas para aqueles que permitem, Ele é transformação, Ele é restauração. Olha o que Ele fez na vida desse homem. Ele devolveu liberdade, Ele devolveu tudo que aquele homem tinha perdido. E eu tenho certeza, a Bíblia não fala mais desse homem, mas eu tenho certeza que ele aproveitou a oportunidade. Porque aqueles que recebem uma nova chance, não jogam fora, porque sabem de onde foram tirados. Quando a gente sabe de onde Deus nos tirou, do que Ele nos livrou, o que Ele fez nas nossas vidas, a gente não volta para os porcos, a gente não volta para o chiqueiro. A gente aproveita a oportunidade, porque a gente sabe o quanto custou. E esse homem, ele saiu dali, e o versículo 20 fala: então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam maravilhados. Alguns estudiosos acreditam que esse foi o primeiro missionário do Novo Testamento. Foi a primeira pessoa que Jesus comissionou. Antes da grande comissão, quando Jesus volta para os céus e Ele fala que nós que o seguimos devemos pregá-lo, antes Ele falou para esse homem, para que ele voltasse para a casa dele, para que no caminho ele fosse testemunhando. E ele obedeceu. Ele saiu dali contando para as pessoas o que Jesus tinha feito por ele. Ele voltou para a casa dele. Imagine a alegria da família dele em recebê-lo de volta, dessa vez restaurado. E ele foi um testemunho na casa dele e por toda aquela região. Decápolis significa que eram 10 cidades. Em 10 cidades, esse homem foi um testemunho de quem era Jesus. E para nós pregarmos a Jesus, a gente pode citar a Bíblia? Claro que pode. Mas nada fala mais do que a nossa vida. Nada fala mais do que a transformação que Deus fez em nós. Será que os nossos vizinhos, nossos parentes, quando eles olham para nós, eles veem que existe um antes e um depois? Esse homem, ele podia pegar, se naquela época existisse uma fotografia, e colocar uma fotografia dele antes e uma fotografia dele depois, e falar: olha, esse sou eu agora. Antes de Jesus eu era assim, agora eu sou assim. Será que as pessoas reconhecem em nós que houve mudança? Que houve transformação? Será que as pessoas percebem em nós mansidão, paciência, amor ao próximo, amor aos nossos inimigos? Porque esse é o Evangelho. O Evangelho nos pede coisas difíceis de fazer. Orar não apenas por aqueles que nos amam, que gostam da gente, mas orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. É isso que a Bíblia fala. Porque se nós orarmos apenas por aqueles que nos amam, nós não estamos fazendo nada diferente. Somos apenas mais um. Mas quando nós
fazemos aquilo que não se espera de nós, aí sim as pessoas percebem a diferença, percebem, olha, ali vai um homem diferente, ali vai uma mulher diferente, ali vai um jovem diferente, uma criança diferente. E a gente não precisa cruzar o mundo para isso. A gente pode pregar Jesus amanhã no nosso trabalho, na segunda-feira, quando estão todos emburrados, porque é segunda. Nós podemos olhar diferente e falar, Senhor, graças a Deus é segunda-feira. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma casa para onde voltar, eu tenho uma esposa, eu tenho um marido, eu tenho um filho. Olha tudo que Deus me deu. Quantos gostariam de acordar amanhã e não vão acordar? Nós nem sabemos se vamos acordar, mas se você acordar amanhã, faça diferente. Segunda-feira é o dia dos recomeços, né? É quando a gente sempre começa alguma coisa. Então, comece amanhã. Aproveite a oportunidade, como esse homem aproveitou. Ele estava morto, ele estava acabado. Mas Jesus o libertou. Como nós cantamos, Jesus virou a página da vida dele. Não arrancou a página, porque a página de sofrimento que nós temos na nossa vida, ela serve para que a gente testemunhe de Jesus. Esse sofrimento que ele passou, ele se lembrava como uma maneira de mostrar aos outros aquilo que Cristo tinha feito por ele. De falar, olha quem eu era um endemoniado. Eu vivia num cemitério. E olha quem eu sou hoje. Olha o que Cristo fez por mim. E essa virada de página, só Jesus pode fazer por nós. Eu quero terminar essa mensagem dando aos irmãos o meu próprio testemunho. Lá no trabalho, a maioria das pessoas, elas não sabem que eu já tive câncer. Não é uma coisa que eu fico falando para todo mundo. Mas sempre que surge o assunto, eu falo, eu já tive câncer. E aí as professoras, as pessoas olham para mim e falam, você já teve câncer? Já tive. Nossa, não parece. E é uma escola, não tem... Escola é aquela loucura, não dá para a gente parar, contar. Mas o meu testemunho é bem simples. Mas eu sempre falo para eles, eu já tive câncer, eu quase morri, mas Jesus me curou. E todos os dias de manhã, quando eu pego a minha bolsa e saio para trabalhar, eu me lembro do que eu era antes. Eu me lembro de onde Jesus me restaurou. Às vezes, quando a gente passava de carro ali no cemitério da Lapa, eu pensava, Senhor, aqui é o meu lugar em breve. Porque essa era a minha sentença, de que a medicina só podia me dar mais alguns anos de vida. Mas assim como Jesus fez com esse homem, que ele parou o mal que atormentava aquele homem, Jesus também parou uma doença que estava me matando. Ele me deu a chance de recomeçar. E hoje, não para minha glória, mas para a glória dele. Olha como Deus é maravilhoso. Eu já tinha feito uma faculdade. Eu pedi a ele que eu pudesse fazer outra. E ele me deixou fazer outra. No final do ano que vem eu termino a minha faculdade. Eu voltei a trabalhar. Tem horas que eu nem acredito quando eu pego a minha bolsa e saio para trabalhar.
Trabalho em algo que eu gosto. É cansativo? É, mas eu gosto muito de trabalhar onde eu estou. E eu posso dizer, irmãos, que eu sou como esse homem. E que Jesus, Ele é o mesmo. Ele fez lá atrás, há 2000 anos atrás. Mas na minha vida Ele fez há 7 anos atrás. E na sua vida Ele pode fazer agora. Basta você dar lugar a Ele, você pedir para que Ele faça. Você se colocar de joelhos e falar: Senhor, eu preciso de um recomeço. Não sei em que área você precisa de um recomeço. Talvez seu casamento precise de um recomeço. Sua vida profissional precise de um recomeço. Não pense: eu já estou velha, eu não vou conseguir. Consegue sim. Se for propósito de Deus, consegue sim. Nós conhecemos um irmão que ele fez teologia, ele já tinha 70 anos. E ele começou a teologia com 70 anos. E Deus permitiu que ele fizesse, que ele terminasse, que ele pregasse durante muitos anos. Agora ele já partiu para a glória. Mas imagina se ele tivesse achado que ele era velho demais para começar. Quem conhece o tempo e quem é o dono do tempo é Deus. Então, permita que Jesus seja o seu recomeço. Recomece com Ele. E tenha certeza que, quando a gente recomeça com Ele, a nossa vida é muito melhor do que era antes. Amém? Nós vamos encerrar o culto dessa noite. Eu vou pedir que o irmão Ulisses, que é diácono, venha aqui à frente. Ele vai orar, pedindo para que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana de paz, uma semana na presença do Senhor. Lu, você pode tocar, fazer um fundo musical, enquanto nós vamos orar. Abaixe sua cabeça, irmãos, agora. Fale com Deus, use esses minutos para falar com o Pai. E peça a Ele que Ele tire da sua vida tudo aquilo que tem te feito mal. Amém? Irmão Ulisses vai orar e nós encerramos o culto desta noite. Paz, irmãos. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado por estarmos aqui na Tua presença, na Tua casa de oração, ó Pai, prestando culto a Ti, ó Deus. Que essa igreja possa estar sempre de portas abertas para receber Teus servos e receber principalmente aquelas pessoas que ainda não conheçam a Ti, ó Pai, para que elas também possam participar desse momento tão especial nas nossas vidas, ó Pai. Que essas pessoas possam vir aqui, agradecer por tudo que o Senhor tem feito na vida delas, ouvir a palavra, Senhor, e sair aqui, ó Pai amado, cheio da glória do Espírito Santo de Deus, ó Pai amado. Ó Senhor, abençoe as famílias aqui da Igreja Batista Metropolitana, abençoe todas as famílias e familiares que estão agora, nesse momento, nas igrejas, ó Pai amado, louvando a Ti, prestando culto a Ti, agradecendo pela semana e por essa semana que se inicia, agradecendo pela semana que passou, e que essa semana que está se iniciando hoje há de ser assim uma semana de vitórias, de bênçãos derramada dos céus sobre nós, ó Pai amado, através de Ti, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe o pastor Otaviano, que está no seu descanso merecido, ele, a sua esposa, a sua família, ó Pai. E abençoe todos nós que aqui estamos, ó Deus, que possamos ter uma noite de descanso maravilhoso, ó Pai, e que amanhã, logo cedo, possamos acordar, ó Pai amado, e tocar em frente a esse barco, Senhor, enfrentar essa semana, que o Senhor nos dê uma semana de vitória, ó Pai amado, que possamos trabalhar, Senhor, que o Senhor nos leve em segurança para os nossos trabalhos, ó Pai, e nos traga em segurança logo mais à noite também de volta para a nossa casa,
e debaixo da tua proteção sempre, 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 ó Pai. Só tenho que te agradecer, ó Pai amado, a mim, a minha família, a grande família Batista Metropolitana, ó Pai, por mais um culto que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, prestando este culto a Ti, louvando a Ti, ó Pai amado. Abençoe, ó Pai amado, mais uma vez esta comunidade, Senhor. E é isso que eu te peço, ó Deus, e desde já te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Obrigada, irmão Ulisses. Estamos despedidos, irmãos. Deus abençoe. E os irmãos sabem que, por enquanto, nós não estamos tendo os cultos de oração às quartas-feiras, mas a EBD acontece normalmente e os cultos de domingo também. Quem está de férias é o pastor. Nós não estamos de férias. Então, domingo, nós nos encontramos querendo Deus. Amém? Boa noite para todos, boa semana.